Até não muito tempo atrás, a pessoa ia falar de budismo, vinha aquela ideia de pessimismo, né? Culpa de quem? Culpa do Schopenhauer, né? Filósofo alemão lá da época romântica, que tem aquele amargor, assim, aquele pessimismo, sofrimento, toca um violino romântico, né? E aí a pessoa aguenta o sofrimento estoicamente, daí a pessoa tem uma mente nobre, isso é o budismo, isso que influenciou a filosofia do Schopenhauer. E daí nas academias empoeiradas, aí na América do Sul, ainda tem gente que fala sobre isso, mas cada vez mais raro. Cada vez mais a gente entende que o Dharma não é voltado para uma mentalidade romântica alemã, por mais do que a influência europeia tenha trazido de volta, né, o budismo para dentro da Índia. E tem toda essa história, mas enfim, quando a gente fala de insatisfação, daí teve uma pergunta de uma pessoa, né? Porque eu andei falando que a pessoa deve estar sempre insatisfeita com relação ao contato dela com o Dharma, ela deve sempre estar inquieta, que não é o suficiente. Por outro lado, se diz que a gente deve praticar o contentamento. E além disso, tem um aspecto que é a insatisfatoriedade de todas as coisas compostas, ou seja, dukkha, né? Que algumas vezes traduzido como sofrimento, tem mais a ver com as coisas boas e ruins serem insatisfatórias inerentemente. Então, são dois elementos, né? Essa questão do contentamento e da insatisfação com a prática, que tem a ver com o treinamento da mente, e outra parte que tem a ver com a visão, que é essa parte de entender que todas as coisas compostas são inerentemente insatisfatórias. Como é que tudo isso não redunda no violino lá romântico do Schopenhauer, do estoicismo, de aguentar o amargor do vale de lágrimas? Nada a ver com o Dharma isso daí. Isso não tem nada a ver com o Dharma. Prática de, né, alegria, né? Regozijo. Então, vamos ver esses elementos. Eu ainda não enviei os cartões, fiquei de enviar, acho que vou enviar só segunda-feira. Quem quiser ainda mandar o endereço para receber os cartões, por favor, envie o endereço aqui para esse e-mail. E aí, se quiser fazer uma contribuição para ajudar no correio ou para ajudar no canal de qualquer forma geral, assim, eu estou pensando em fazer, depois da pandemia, uma peregrinação, já estou juntando dinheiro para isso. Pelo menos um retiro, talvez mais de um retiro e uma peregrinação pela Ásia. Então, quem quiser contribuir, tem esse endereço aqui que tem as formas de fazer contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro, por conta bancária. E em breve a gente vai ter, claro, o Pix, né? O Pix parece que vai beneficiar essas transações todas que a gente faz para, né, em vez do TED, do DOC, tudo isso vai chegar agora dia 5 de outubro, estão dizendo, vamos ver. E, além disso, quem puder assinar o canal, se não assinou ainda, é o mais importante, mas se puder divulgar, se achar interessante, se achar relevante para alguma pessoa que você conhece, você, por favor, mande os links de vídeos específicos ou mesmo o link do canal em geral, né? Então, eu agradeço bastante. Então, vamos relembrar aqui o que a gente quer dizer com essa verdade nobre do tudo é sofrimento, né? Que o Schopenhauer gostava tanto, nosso amigo Schopenhauer, que a gente tem que deixar bem claro aqui, né? Ele não teve acesso aos textos do Dharma, ele não teve acesso a praticantes do Dharma, ele não teve acesso a Sangha, né? Ele é que nem um budista de internet, só que no século XIX, com menos informação, com informação ainda mais errada do que a informação que a gente tem na internet, né? E mais a desvantagem de que ele estava querendo criar o sistema filosófico próprio dele, né? Então ele se inspirou no budismo e criou uma coisa lá, se inspirou no budismo que ele tinha acesso, da forma distorcida que ele tinha acesso, da forma limitada que ele tinha acesso naquela época, e produziu uma teoria, né? E aí, hoje em dia, até hoje, já escrevi, tem textos meus sobre isso, vai estar na área de descrição, é um texto antigo, algumas pessoas talvez não conheçam, mas, né, as 3 ondas de distorção do budismo, a primeira distorção foi feita pelos filósofos, principalmente Schopenhauer e Nietzsche, 2 que não entenderam o budismo, né? Então a gente volta e meia, às vezes surge essa ideia assim, de que a nobre verdade do sofrimento, tudo é sofrimento, então a gente tem que ter uma mente assim, a gente tem que estar meio que de luto, né, com relação ao samsara e a realidade terrível das coisas e assim por diante. E de fato, quando a gente primeiro reconhece a inerente insatisfatoriedade de todas as coisas positivas e negativas, coisas boas e ruins, porque elas são compostas, pode ser que isso crie se a pessoa não tem o exemplo do Buda e não entende as outras nobres verdades, principalmente a verdade da liberação, a liberdade, é possível encontrar uma satisfação não condicionada além
dessas coisas nas quais a gente projeta a nossa felicidade, né? Então a gente projeta a felicidade sobre coisas, sobre certas coisas não estarem presentes, sobre certas coisas estarem presentes, e daí o Dzong Sarchen Rinpoche tem, acho que o melhor ensinamento sobre isso é que o problema, então ele dá esse exemplo de uma pessoa tentando empilhar 3 morangos, né? O morango tem aquele formato esquisito, a pessoa tenta empilhar. O problema, e é difícil, quase nunca você consegue empilhar os morangos, né? O problema é que às vezes, a grande maldição, a grande circunstância realmente negativa é que às vezes a gente quase parece que vai conseguir empilhar os morangos. Então às vezes quase parece que a nossa vida vai dar certo. Ela não vai ser precária. 99% do tempo a nossa própria experiência, a experiência dos outros, é totalmente precária. Ela não tem muita coisa, né? As pessoas que estão satisfeitas, elas estão enganadas. Elas, no máximo, ou elas estão mentindo, estão sendo desonestas com elas mesmas e com os outros, ou elas estão nessa fase de empilhar os morangos, e por acaso os morangos, por alguns dias, meses ou anos, eles estão corretamente empilhados, mas logo, logo eles vão cair. Então, isso é motivo, então, para alarde? Não, o problema é o seguinte, o problema não é que as coisas deem errado. O problema é que nós consideramos que seja possível que, através dessas coisas que a gente não quer por perto, das coisas que a gente quer por perto, a gente vai conseguir uma coisa independente, uma satisfação verdadeira. Então, essa satisfação, ela é temporária, ela é maculada, ela é sob certa perspectiva, e as coisas boas rapidamente ou elas se desfazem, ou se elas permanecem, a gente começa a mudar de ideia com relação a elas começam a enjoar, elas começam a ficar elas se transformam em outra coisa que a gente não gosta. Então as coisas boas, positivas, parecem positivas, elas se manifestam depois como coisas insatisfatórias. Ou na hora mesmo, às vezes rapidamente isso. E as coisas negativas também, às vezes a gente passa pelas duas mesmas experiências, né? Ou a gente acha que elas não vão sumir nunca, e sofre pelo fato de elas serem muito sólidas, ou quando elas se transformam, a gente também se surpreende, assim, o que parecia uma coisa tão ruim, na verdade não era uma coisa tão ruim. Então, o fato da gente estar pegando coisas compostas e depositando nisso a nossa estabilidade, a nossa noção de felicidade, noção de satisfação, isso é uma ignorância, isso é uma burrice nossa. Então a gente tende a fazer isso, a gente tende a projetar nas coisas externas, nas pessoas, nos fenômenos, nos relacionamentos, na carreira, no quindim, no que for. E a gente tenta dizer que isso daí é o que vai nos resolver. Aí parece, se a pessoa tem um mínimo de auto-reflexividade, ela logo vê que tudo tapa-buraco, assim, né? Então, o aspecto do niilismo é quando a pessoa diz assim, já que é tudo tapa-buraco, azar mesmo, vamos lá, you only live once, vamos ferrar tudo, isso é hedonismo, né? E daí o hedonismo também não tem um final feliz, ele na verdade já não produz, ele já é baseado num desespero, né? Então, numa perspectiva de indignidade, assim. E daí o outro aspecto do eternalismo, quando a pessoa se fixa numa coisa, assim, que parece uma esperança, mas um dia a gente vai resolver isso, vai produzir uma satisfação dentro desse escopo. Né? Como é, por exemplo, alguns reinos dos deuses, né? Então as pessoas projetam assim, nós vamos morrer, nós vamos para um lugar muito bom, onde tudo é... Mas para aí, isso daí é condicionado, isso daí tem causas e condições, tem o mesmo problema. Então o budismo ele é muito bom, e a gente fala bastante em insatisfação e sofrimento, porque a gente quer mapear onde é que a gente vai se esconder quando a gente está tentando desenvolver uma fuga dessas, uma compulsão dessas, um eternalismo, um niilismo desse tipo. Então a gente está tentando se esconder de algum jeito da realidade, embasado numa perspectiva ignorante. Então é um pouco parecido como quando você está vendo o sofrimento de uma outra pessoa e você não consegue nem entender muito bem. A pessoa tem todas as boas qualidades que você mesmo, você teria inveja dessa pessoa, mas daí a pessoa está lá incomodada com uma coisa irrisória, uma coisa ridícula para você, né? Para a pessoa é muito importante. Daí, como praticante, às vezes você tem que entrar no mundo da pessoa e começar a dialogar com ela dentro da perspectiva limitada dela, na qual ela está botando tanta
tanto peso, né, numa bobagem. E todos nós somos assim, né? Então, novamente, o Dzongtse Rinpoche Rinpoche diz que a gente começa a nossa vida com certos brinquedos e tendo certos interesses, daí a gente gosta de esporte, depois fica mais velho, tem escola, depois tem trabalho, daí depois, sei lá, coleciona uns objetos, gosta de outros brinquedos maiores, né? Casa, né? Carro, sei lá o quê. Aí começa a melhorar um pouco essas coisas, daí tá mais velho, começa a ficar com umas miudezas, assim, já gosta, assim, sei lá, conjunto da mesa, se tem o tecido certo, se as xícaras são legais, se não são legais. A pessoa já está preocupada com umas coisas muito, né, irrelevantes. Assim. Toda a vida dela ela passou preocupada com coisas irrelevantes. A gente está falando, claro, coisas materiais, mas também coisas que normalmente as pessoas acham muito importantes, como carreira e relacionamento, são dessa forma também. Então, tem algum problema com qualquer uma dessas coisas? Não tem problema nenhum com elas. O que tem um problema é que nós temos uma tendência de acreditar que são morangos, que vai dar para empilhar e vai funcionar muito bem na nossa vida. Então, essas coisas todas elas não são garantia de nada, elas não produzem nenhum tipo de satisfação real. O que vai produzir satisfação real é a prática do caminho, né? Pelo menos para quem acredita que o Buda é possível, como uma ideia, então a pessoa pratica para ser que nem um Buda. E um Buda tem uma satisfação não condicionada. Então ele está além da insatisfatoriedade, porque ele não se engana com relação a coisas que não vão produzir satisfação. Ele não se engana perante nenhuma dessas coisas condicionadas que pode... que as outras pessoas que não são Budas, elas põem todo o trabalho, todo o esforço delas para obter, para manter, para tratar dessas coisas, para tudo ficar empilhado direitinho. E o máximo que elas conseguem é uns breves momentos, né, em qual aquilo não está totalmente desesperador. Para a maioria das pessoas, está totalmente precário o tempo todo. Isso vale num sistema... Né, a gente pode pensar assim, agora, nesse momento tão frágil, que tem a pandemia, nesse momento tão frágil, que tem, sei lá, um desastre ambiental de larga escala acontecendo mais vastamente há 150 anos, mas principalmente nos últimos 50 anos, de uma maneira absurda, assim, a gente pensa, o ser humano é realmente terrível. Essas forças das emoções afetivas produzem essa destruição toda. Ok, eu acho que é válido a gente tentar transformar essa situação e criar um mundo melhor para nós, mas a situação sempre foi precária. Então a situação ela é precária, inerentemente precária. Os dinossauros eles desapareceram porque a nossa situação aqui, como um pedaço de poeira girando do lado de uma bola de fogo, né, numa região que se for um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ou se receber um impacto de alguma coisa, ou se o Sol mudar de tamanho, ou se qualquer das mil... Então tem uma circunstância ideal que surge... Tem esse conceito no budismo tibetano que é o Beiyu, que é uma terra pura temporária no mundo humano, assim. Então, quando uma pessoa, um grande mestre, ele começa a receber certos sinais de que ele deve ir para um certo lugar, fazer uma casa num lugar, assim, e tal. E daí ele vai, durante alguns anos da vida dele, ele vai ter uma experiência idílica ali, né, fazendo retiro, né, vivendo com a família, o que seja, porque tem uma situação ambiental, política, tudo perfeita para a pessoa viver, mas sempre é temporário. Então, nem mesmo não dura nem mesmo, às vezes, a vida inteira da pessoa. Às vezes dura algumas gerações. Às vezes dura poucos momentos a pessoa tem esse Beiyu, assim. Então a gente também está num Beiyu, que é essa terra pura temporária, que é o planeta Terra. Agora a gente está, por ação nossa, destruindo ela, mas mesmo que não fosse ação nossa, seria muito precária. Então não dá para se fiar também na experiência que a gente tem, como né, nessa experiência global que a gente tem agora e que teve no passado ou que pode ter no futuro. Nada disso é garantido por forças internas, por forças externas, pelo nosso próprio mérito. Na visão budista, a gente pode não renascer humano na próxima vida, muito fácil, né? Então, entender essa precariedade é entender onde não botar confiança. Não significa parar de tomar banho, não significa parar de defender o meio ambiente, não significa parar de trabalhar para pagar as contas do boleto, nada disso. Né? A pessoa continua fazendo isso com a perspectiva, novamente, dos Dzongtse Rinpoche fala, os bodhisattvas eles vestem a gravata. A gravata é a coisa mais inútil que existe, mas eles não têm nada contra surgir perante os outros de acordo com o que eles esperam. Né? Então, para trazer benefício.
Então, dessa forma, a gente aceita essas circunstâncias todas sem se enganar de que elas serão satisfatórias ou insatisfatórias. Elas são insatisfatórias, né? A realidade delas é insatisfatoriedade. A gente que não vê isso, então tem uma burrice nossa e a gente vai lá e atrás de satisfação nelas. Se a gente não buscar satisfação no lugar errado e encontrar uma satisfação incondicionada, a gente não tem sofrimento. Então o Buda falou desse estado, que é o estado de Nirvana, que é um estado onde não, que é a liberação do sofrimento. Então Schopenhauer não prestou atenção nessa parte, mas nós prestamos atenção nessa parte. Tem a natureza do Buda. Mesmo antes da pessoa atingir um resultado completo com relação a isso, nós temos pequenas liberações, né? Nós temos pequenas liberações até mesmo por maturidade normal. Então, quando a gente é criança ou adolescente, uma coisa pode ser muito importante para nós, e depois a gente vê que aquilo lá era uma coisa boba, né? A gente sofreu por nada. Então a gente pode se botar assim numa mentalidade além do tempo e ver que tudo que a gente pode sofrer aqui, a gente está sofrendo por nada. Né, por um mero engano. E daí, a partir dessa perspectiva, a gente surge com a perspectiva do Bodhisattva para beneficiar os outros. Né? Então, não é só largar isso e deixar assim porque a pessoa resolveu alguma coisa para ela. Não, ela vai lá para projetar isso perante os outros. Dentro disso, daí surge o treinamento da mente. Daí a gente vai falar em satisfação com relação à prática e em contentamento com relação a todo o resto. Então, a prática mesmo, ela é de contentamento. Ela é prática de contentamento com relação a tudo que normalmente a gente não tem contentamento. Então, por exemplo, se o nosso emprego, ou a nossa, sei lá, relacionamento, o que a gente tem, a gente deve regozijar com o que a gente tem. Então, tem problemas, tem circunstâncias difíceis, poderia ser pior. A gente já tem boas condições, a gente se fixa nos méritos e regozija. A gente vai vendo o aspecto positivo das coisas mundanas, certo? Isso é bem... É aquela história que às vezes eu falo, que vem lá do Shakdu Rinpoche, que a gente tem a cartolina enrolada, né? Então a gente tem um hábito que está enrolado de um jeito, que é ter descontentamento com as coisas mundanas. Então a gente vai ter contentamento com as coisas mundanas e vai enrolar a cartolina no sentido oposto. Enrolar a cartolina no sentido oposto é a gente ter descontentamento com a espiritualidade. O descontentamento com a espiritualidade não é dizer assim, eu não gosto de... Uma pessoa que me falou outro dia assim, eu tomei tal iniciação, mas eu não gosto da cor da deidade. Não é... Isso é uma... É uma discriminação que a pessoa está se fixando. A pessoa não precisa se fixar nessa discriminação, né? Então, a gente está falando aqui, não é a pessoa ser insatisfeita com a sanga dela, com o professor dela. Ela está insatisfeita com o grau de aplicação que ela faz, com o grau de aproximação que ela tem com o Dharma, com o quanto ela estuda, com o quanto ela pratica. Isso ela deve ser insatisfeita. Isso é verdade que as coisas do mundo que a gente, né, experimenta, a gente deve ter, elas são fonte de contentamento, e as coisas do Dharma são fonte... Não, isso não tem a ver com o que é, né, com o estabelecimento da visão. Isso tem a ver com o treinamento, isso tem a ver com a prática. Então, na prática, para você virar a cartolina no sentido oposto, você pensa nas coisas do mundo como fontes de contentamento. Fontes de contentamento no sentido de que, em vez de você se fixar no fato de que as coisas não dão certo para você, você se fixa nas oportunidades que você tem para praticar o Dharma, para, né, positivo, tudo que é positivo que acontece na sua vida, circunstâncias que você tem, você se contenta com isso, você foca né, ter uma visão otimista, né? Essa palavra pessimista é o contrário, que a gente tem pratica regozijo consigo mesmo e com os outros. Então a gente vê o mérito dos outros, quando os outros estão se dando bem, mundanamente ou dentro do caminho do Dharma, o que for, a gente regozija, a gente não desenvolve uma mente assim de dizer, mas no fundo ele vai se ferrar porque ele está se fixando numa coisa, uns morangos, não sei o que, não sei o que. Então quando você está treinando a mente nesse sentido de virar a cartolina no sentido oposto, você está focando o que é positivo com o seu aspecto de regozijo, né? E quando você vê o negativo, você não gera uma mente de ressentimento, você gera compaixão por si mesmo e pelos outros. A compaixão é uma emoção também que tem a ver com o regozijo, curiosamente. Então, são dois lados da mesma moeda, são um jeito de encarar a nossa ignorância, de encarar como a gente se fixa essas coisas e tem sofrimento e não tem sofrimento. Então a gente pratica esse regozijo com relação aos méritos, às virtudes que a gente tem e dos outros também. Com relação à nossa prática, aí não.
o que nós estamos fazendo é sempre insuficiente. A gente pratica um descontentamento absurdo, né? Então nunca é... a gente pode dizer assim, se a coisa for se tornar um sofrimento, violino, romântico, assim, tá, não entra nisso, não entra nessa, né? Deixa fluir, desencana, né? Mas na medida em que isso for deixar você satisfeito e daí você não quiser mais ouvir ensinamentos, não quiser mais fazer prática, não quiser mais colocar mais energia no Dharma, é importante se focar que você não fez. E daí vem os exemplos das pessoas que são realmente praticantes. Quando você entra numa sanga e você vê os exemplos do mestre do passado, mas quando você vê pessoas que você vê com carne e osso, que se engajam muito diligente em prática, são muito eruditas, têm compreensões e têm estudo e têm engajamento formal e tem todo tipo de recurso no Dharma que você talvez nessa vida não vai ter. Daí você regozija pelo mérito dessas pessoas e você diz, eu quero um dia, nessa vida ou em vidas futuras, também ter essa disponibilidade para benefício dos seres de engajar o Dharma dessa forma. Então, no exemplo máximo, a gente pensa no Milarepa, que atingiu a iluminação numa vida só. Então a gente pensa, eu quero ser que nem Milarepa, eu quero atingir a iluminação. Quero fazer aquele mesmo tipo de esforço. Ser capaz de fazer, porque a gente não é capaz de fazer. A gente é inerentemente capaz de fazer, mas na prática a gente está aqui, sei lá, eu falando para essa câmera, você aí ouvindo, a gente não está carregando pedra para o guru, nem produzindo a nossa purificação de karma e recebendo esses ensinamentos e produzindo essa realização. Até certo ponto a gente está, pelo menos eu estou, não sei você, mas para mim é insatisfatório, para você deve ser insatisfatório. Então, a insatisfação é algo bom, essa inquietação com relação ao Dharma é algo bom, cartolina, né, girando a cartolina. Se vai se tornar uma coisa aflitiva, não, né, daí também, você vai encher o saco de alguém por causa disso? Não, daí não, né, mas se isso vai fazer você se movimentar na direção do Dharma, é positivo. E daí com relação às coisas, né, então você vai para o centro de Dharma e daí a comida não é como você queria, a cama não é como você queria, o lugar que você toma banho não é como você queria e tal, aí contentamento. Na sua casa, você não tem todas as condições, nossa, tem gente que a gente usa a palavra, não sei, a palavra fresco, a pessoa é fresco, daí a pessoa não, qualquer coisinha, né, não tá 100%, aí a pessoa fica chateada. As outras pessoas que são mais, né, aceitam circunstâncias. Então a gente tem que ter esse tipo de mente de aceitar as circunstâncias como elas vêm, no sentido mundano. E já com relação à nossa... como nós focamos no Dharma, aí é o contrário. Aí a gente tem que ser bem fresco, tem que dizer, não, eu não fiz 100% certo, tenho que da próxima vez fazer certo. Claro, respaldo que passe, você não pode ficar neurótico ao ponto de produzir malefício para si mesmo e malefício para os outros. Mas neurótico ao ponto de ficar inquieto, de ficar assim, nossa, eu podia ter viajado, podia ter feito, ter esse arrependimento com relação aos grandes lamas que visitaram o Brasil, você perdeu. E algumas vezes as pessoas me dizem, as pessoas estão começando no Dharma mais jovem que eu, tem 18 anos, né, e a pessoa diz, eu comecei tarde demais no Dharma. Ou às vezes a pessoa tem 60 anos, está começando no Dharma. Eu comecei tarde demais no Dharma. Então todo mundo começou tarde demais no Dharma, do ponto de vista de um tulco, que é reconhecido com 3 anos de idade, né, e está praticando várias vidas. Então a gente começou tarde no Dharma. Então a gente vai... é bom ter essa sensação assim, de insatisfação com relação a isso. Com relação às coisas mundanas, contentamento. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundiquene Terezinho Atensin Jasoeza Pekajar Produtendiante Om Sochi Diamante Penente Rasawa Conchatusio Zetai Bai Médio no Tutu Permanente Jogi Sasunda do Tendiante Time Quene Pema Sambal Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shuku tu Peku Kose Destintes Endar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundu Tileta tu Tendiante Pemeja Sum Pemeri Suche Pemeta Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Sojino Nibe Melunde do Diante Penenjoane Chimpote Paiuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Sentendiante Tu Son Sanjaguru Rinpoche quando condade o Atim Pajá Bartia com seu tutor da poça só deve sortir de lá do sushi não são ebe Jeshua dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cede rum que loja som de loja aliança som de papel do Joshua som não guarda midral do sungele show